Você já parou para se perguntar quem você é antes de qualquer pensamento surgir? Antes da memória? Antes do nome? Antes até mesmo de sentir o corpo que você chama de meu? Jean Klein nos propõe exatamente essa travessia. Uma travessia que não é para frente, mas para dentro. Ele não oferece mapas nem promessas porque, segundo ele, o que você procura já está presente. E mais, nunca esteve ausente. Jean Klein não é apenas mais um mestre da não-dualidade. Sua abordagem vai direto ao ponto, cortando o ruído espiritual, os rituais excessivos, a busca compulsiva por experiências místicas. Ele aponta para algo anterior até mesmo à ideia de procurar. Você não é o que sente, não é o que pensa. Você é aquilo que sabe que está sentindo, que percebe que está pensando. A consciência que testemunha tudo, silenciosa, lúcida, intocável. Essa consciência, o verdadeiro eu, não pode ser produzida nem conquistada. Ela não se revela quando nos esforçamos, mas quando paramos. Não quando acumulamos mais técnicas, mas quando largamos tudo. Jean Klein nos convida à rendição, não como uma derrota, mas como uma libertação do falso. Como alguém que, exausto de nadar contra a corrente, finalmente se entrega e é levado de volta para casa. O contraste é brutal. De um lado, o mundo grita por performance, identidade, conquista, autoimagem. Do outro, Jean Klein sussurra: solte tudo e veja quem você é sem nada. E nesse ver, algo acontece, não como um evento, mas como um reconhecimento. Simples, íntimo, profundo. Como lembrar de algo que você sempre soube, mas havia esquecido. Neste vídeo, vamos juntos explorar essa via silenciosa apontada por Klein. Vamos questionar as amarras invisíveis do eu condicionado. Vamos olhar de frente para o esforço inútil de chegar lá. E, quem sabe, abrir espaço para a possibilidade mais radical e transformadora de todas. A de que você já é exatamente o que procura. Você já experimentou um silêncio que não depende da ausência de ruídos? Um silêncio que continua mesmo com o som da cidade, com os pensamentos passando, com o mundo girando lá fora? Jean Klein chama esse silêncio de não interferência. Não é um estado fabricado, nem algo que a mente possa produzir por esforço. É o que resta quando a mente para de se projetar em tudo. Estamos tão acostumados a pensar sobre tudo, sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o que sentimos. Mas o que acontece quando você apenas olha, sem nomear, sem julgar, sem tentar controlar? Nesse instante, o que vê e o que é visto começam a se dissolver. Não há mais um eu separado que observa o mundo. Só há presença, só há o eu sou. Mas, atenção, isso não é um transe espiritual, nem um estado alterado de consciência. Klein é direto ao dizer, você não precisa criar nada. Você só precisa reconhecer aquilo que nunca esteve ausente. Esse espaço silencioso, sem forma, sem tempo, sem limites, já está aqui, agora. É como quando a poeira de um lago finalmente assenta e você vê o fundo. Sempre esteve lá, mas estava encoberto. Assim é com a sua verdadeira natureza. Ela não grita, não disputa, não exige atenção. Ela apenas é, em paz, em quietude, em silêncio. A mente quer resultados, quer provas, quer certezas. Mas esse silêncio interior não oferece respostas no formato que o ego espera. Ele apenas dissolve as perguntas e, no lugar delas,
nasce uma clareza serena, uma sensação de repouso total. Não porque tudo foi resolvido, mas porque, de repente, nada mais precisa ser resolvido. Nesse espaço, tudo perde a sua urgência. A pressa, o medo, a cobrança. Como se você estivesse pela primeira vez autorizado a simplesmente ser. Sem performance, sem expectativa, sem papel a cumprir. E talvez seja essa a revolução mais profunda que você possa viver. Uma que não exija mudança, mas presença. Uma que não exija que você se torne alguém melhor, mas que reconheça quem você já é. Não mais o personagem aflito no palco, mas a consciência silenciosa que sempre esteve na primeira fileira, observando tudo, em paz. Se você gostou desse assunto, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, clique em gostei e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também deveria ouvir essa mensagem. A maioria das pessoas acredita que está em uma jornada, uma longa caminhada espiritual em direção a algo maior, mais elevado, mais verdadeiro. Mas e se essa ideia de jornada for, na verdade, o maior obstáculo? E se quanto mais você busca, mais você se afasta? Jim Klein não nos dá ferramentas para seguir adiante. Ele nos entrega um espelho e diz: pare de andar e olhe. É provocador, eu sei, porque fomos treinados a acreditar que o despertar está lá na frente. Depois de meditar, ler os livros certos, limpar os traumas acumulados. Mas Klein desmonta essa ilusão com uma lucidez desconcertante. Segundo ele, toda busca espiritual baseada na ideia de um eu tentando se iluminar é apenas o ego brincando de se encontrar. Ele nos convida a parar, não como quem desiste, mas como quem finalmente percebe que não há para onde ir. A verdade não está no horizonte, está aqui, agora, oculta apenas pela compulsão de procurar. Jim Klein não fala em transcendência, fala em ver. Ver o que está acontecendo exatamente como é, sem interferência, sem expectativa, sem querer mudar. A simples observação direta, nua, honesta, silenciosa, revela uma descoberta surpreendente. Você não é o que acontece. Você é o que permanece. Imagine um céu completamente azul e nuvens passando. Pensamentos, emoções, memórias, são essas nuvens. Mas você não é nenhuma delas. Você é o céu. Espaçoso, intocado, livre. A maioria busca respostas como quem coleta conchas na praia, achando que, quanto mais acumular, mais perto estará da verdade. Mas Klein vira esse jogo. A verdade não está em adquirir mais, mas em desfazer. Desfazer as ideias falsas, os condicionamentos, os papéis, até que reste apenas o que nunca nasceu e nunca morrerá. Ele não ensina um caminho, ele revela a farsa de todos os caminhos que prometem levar a um eu melhorado. E com isso, desmonta a ideia de que você precisa se tornar algo, quando, na realidade, tudo o que você precisa é parar de se identificar com o que não é. É desconcertante, porque a mente quer fazer, resolver, alcançar. Mas Klein aponta para algo anterior à mente. Algo que observa, silenciosamente, o jogo inteiro se desenrolando. Esse algo é você, antes do nome, antes da história, antes da busca. O silêncio de Jim Klein não é vazio, é plenitude pura.
é como entrar em uma sala onde nada precisa ser dito. E mesmo assim, tudo já está compreendido. E quando você reconhece isso, não como ideia, mas como experiência viva, algo se dissolve. Não você, mas aquilo que nunca foi você. E o que fica é uma paz que não depende de nada. É a quietude de quem já chegou sem nunca ter saído. Você já sentiu, mesmo que por um breve instante, que existe algo em você que não muda? Algo que não envelhece, não se abala, não pensa, apenas é? Jean Klein chama isso de eu sou, mas não como um conceito, nem como uma frase bonita para repetir diante do espelho. Ele fala de uma presença viva, uma percepção silenciosa que está aqui, agora, antes do pensamento, antes do corpo, antes da história. A maioria tenta encontrar essa essência estudando o ego, investigando traumas, mergulhando em análise sem fim. Mas Klein segue por outra via. Ele não quer compreender o ego, ele quer ver através dele, porque para ele o ego é só um reflexo, uma nuvem passageira, e você é o céu. Essa é uma diferença brutal. Enquanto a psicologia tradicional tenta organizar a bagunça da mente, Klein simplesmente solta as ferramentas e olha. E ao olhar, sem esforço, sem intenção de consertar, a mente silencia. E nesse silêncio, algo brilha. Não é um estado alterado, nem uma iluminação espetacular. É uma clareza suave, como uma lâmpada acesa em um quarto escuro há anos. Nada precisa ser dito. Nada precisa ser entendido. Você só sabe. Sabe que está presente. Sabe que não é o personagem. Sabe que o que sofre não é você. O eu sou é esse chão invisível onde tudo acontece. Os pensamentos surgem, desaparecem, as emoções dançam, gritam, se dissolvem, mas o que observa permanece. E talvez o mais impactante é que essa presença não exige esforço. Ela não precisa ser conquistada. Não há método, não há degraus, não há evolução espiritual. Há apenas um parar profundo, uma entrega que desmonta toda tentativa de controle. Você não precisa entender nem acreditar. Precisa apenas notar. Notar que há algo em você que já está em paz. Mesmo quando tudo parece desabar. Mesmo quando a mente grita. Mesmo quando o corpo treme. Essa inteligência silenciosa de que Klein fala não resolve os problemas da sua vida. Ela dissolve a ilusão de que você é o problema. E isso muda tudo. Porque quando você para de se identificar com o drama continua, mas você não sofre mais com ele. Você presencia, você respira, você está. O eu sou não é um lugar para chegar, é o lugar de onde você nunca saiu. Só esqueceu por um tempo, mas mesmo no esquecimento, ele estava lá, assistindo, aguardando amorosamente, em silêncio. E no final, não há um final. A verdade que Jean Klein fala não se conclui, não se fecha, não se encerra em palavras. Ela apenas se revela quando o barulho da busca cessa, quando a ansiedade de se tornar dá lugar ao repouso de simplesmente ser. A mente quer fazer disso uma conquista, mas um troféu espiritual para exibir. Mas Klein desmonta esse jogo com uma delicadeza firme. Ele diz, não há nada a alcançar, porque aquilo que você procura é exatamente o que está escutando agora, por trás da voz, por trás dos pensamentos. Há um silêncio vivo, lúcido, presente. E é nesse silêncio, que não isola, mas revela, que a realidade se reconecta consigo mesma. Não como um evento espetacular, mas como um reconhecimento íntimo, suave, transformador. Você não precisa escapar da vida para encontrar a paz.
Não precisa de retiros em montanhas distantes, nem de experiências místicas de outro mundo. Porque a verdade, a verdadeira verdade, está no meio do caos, no meio da rotina, no meio de uma respiração distraída. Basta olhar sem querer moldar, sentir sem tentar controlar, estar sem precisar definir. E então algo muda. Não fora, mas dentro. O mundo continua como é, barulhento, incerto, imperfeito. Mas você já não reage a partir da armadura do ego. Já não briga com a vida como se ela devesse obedecer aos seus desejos. Você observa, permite, acolhe. E nessa permissão, a liberdade floresce. Liberdade não como um conceito bonito, mas como uma experiência viva de leveza. Como alguém que, depois de muito carregar o peso do mundo nas costas, simplesmente solta. E descobre que o chão sempre esteve ali, sustentando tudo. Essa é a beleza do ensinamento de Jean Klein. Ele não nos oferece uma escada para subir, mas o convite para descer. Descer até a raiz do ser. Descer até que não reste mais ninguém tentando ser algo. E nesse esvaziar tão completo que parece nada, descobrimos tudo. Descobrimos o que sempre foi. O ser. Intocado, silencioso, livre. E então não há mais urgência, não há mais necessidade de controlar, de provar, de conquistar. Só há o agora. Inteiro, suficiente, vasto. E se você se permitir descansar aí, só por um instante, talvez perceba que não precisa de mais nada, porque no fundo, você já é aquilo que sempre buscou.